Então, tá. Então, hoje eu vou começar então, essa parte do capítulo 4, que tem duas coisas importantes. Primeiro, é a parte de spin. Então, spin é um momento angular intrínseco de partículas, né? Elétrons, prótons. E a gente vai ver que o spin é quantizado. Então, nós vamos ver um experimento famoso, que é o experimento de Stern e Gerlach, que mostrou a quantização do momento angular intrínseco, aqui nesse caso de spin. E depois nós vamos fazer uma aplicação na última dessas. Vamos ver, esse capítulo vai ter 3 aulas. Então, na terceira aula, nós vamos usar esse formalismo de spin para descrever sistemas de 2 níveis. Porque, às vezes, por exemplo, um átomo ou uma molécula mais complicada, os níveis de energia são vários, né? São vários níveis, esses níveis são quantizados, mas dependendo da situação, só o estado fundamental e o primeiro estado excitado são relevantes. Então, a gente cai num sistema que é efetivamente de 2 níveis e todo esse formalismo de spin pode ser aplicado ali. A gente vai dar uma espiada nisso também. Então, deixa eu começar aqui. Um pouquinho. Então, tá. O experimento, então, que é fundamental nessa área, que demonstrou, então, a quantização desse momento angular intrínseco, é o experimento de Stern-Gerlach. Então, isso aqui são 2 físicos alemães. O Stern, ele propôs o experimento em 1921, mas acho que ele não conseguiu realizar com perfeição, e o Gerlach, logo em seguida, ele fez o experimento e a coisa funcionou direitinho. Eu vou explicar para vocês qual que é a ideia do experimento. Tem uma curiosidade histórica aqui, né, que isso aqui você vê em 1921, 1922, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, né, que terminou no final de 1918, e o Stern, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física por causa dessa descoberta, desse experimento, e o Gerlach não. O Gerlach, ele se envolveu com os movimentos nazistas que estavam acontecendo nessa época, ele foi meio que deixado de lado ali pelo pessoal do Prêmio Nobel. Tem uma história interessante aí por detrás, eu não sei os detalhes, mas esse é o resumo aí da obra. Então, o experimento é o seguinte, foi preparado, deixa eu pegar um feixe colimado de átomos de prata. Deixa eu só pegar aqui minha caneta. E esses átomos de prata, sabia-se que esses átomos de prata, apesar de eles serem eletricamente neutros, ele tinha um momento magnético intrínseco. Ou seja, esses átomos se comportavam como uma espécie de um pequeno ímã, que, portanto, interagia com campos magnéticos. Então, o experimento foi o seguinte: preparou-se um feixe desses átomos de prata, um feixe colimado. Esse feixe passa por uma região onde tem um campo magnético, que está desenhado aqui na figura de baixo. É um campo magnético que está basicamente na direção Z, mas que é um campo não uniforme. Ele é mais intenso aqui na parte de Z negativo do que na parte de Z positivo. Então, um campo que tem um gradiente negativo na direção Z. Certo? Ele diminui conforme isso aqui aumenta. E a gente vai ver aqui que o efeito de você pegar um pequeno ímã e jogar esse ímã num campo magnético não uniforme, isso produz uma força sobre os átomos, e esses átomos se deslocam, e o deslocamento é proporcional à componente Z desse. Imagina um pequeno ímã aqui, né, que esse átomo que está entrando aqui é um ímãzinho que está orientado aqui nessa direção. Então, a componente Z desse ímã é o que causa o desvio. Então, átomos que passam com a componente Z, né, desse ímã na direção Y não sofrem desvios. Átomos que estão para cima desviam para um lado, átomos que estão para baixo desviam para o outro lado. Tá
Deixa eu apagar aqui, que ficou feio esses desenhos. Então, dependendo da orientação desse imãzinho, você teria um desvio diferente. Tá? Então, vamos entender primeiro, antes de mostrar o resultado do experimento, qual que é a física por trás dessa interação. Isso aqui, eu vou fazer um pequeno resumo aqui. Então, aqui está só a descrição. Eles são átomos de prata, eles são neutros, mas eles têm um pequeno momento magnético. Eu vou explicitar o que isso aqui significa, mas isso aqui é como se fosse um pequeno imãzinho. E o campo na direção Z, ele é não uniforme. Tá? Ele cai, tem uma derivada dB/dZ negativo. Tá? Ele se enfraquece conforme a gente caminha na direção Z. Então, muito bem. Como é que a gente descreve, então, classicamente esse sistema? Eu vou fazer aqui um pequeno resumo dessa descrição eletromagnética dessa interação. Isso aqui eu coloquei lá na página do curso, no Moodle, um resumo um pouco mais detalhado dessas contas. Isso aqui eu tirei basicamente do livro do Jackson. Está indicado ali nas notas de aula qual é o capítulo, mas só para ter uma ideia de como que essa interação ocorre. Então, a ideia é a seguinte: esse átomo de prata, imagina que eu tenho. Nós vamos fazer a seguinte descrição. Imagina que eu tenho aqui no espaço XYZ uma região onde eu tenho cargas em movimento. A quantidade de cargas positivas e negativas é igual, então a carga elétrica total é nula, mas essas cargas estão em movimento e, portanto, podem gerar um campo magnético. Então, qual que é o campo magnético num ponto R do espaço de uma carga que está aqui em R'? Então, o campo magnético, que é essa carga que está com velocidade V', na posição R', produz no ponto R, é isso aqui, certo? É o μ0 sobre 4π, valor da carga, V vetor R menos R' sobre R menos R' ao cubo. Então, um campo que cai com distância ao quadrado e tem essa orientação de V vetor R. Se a gente, então, tem, em vez de uma única carga, uma distribuição de cargas, a gente integra isso aqui sobre todas as cargas. Então, Q vezes V se torna a corrente. Tá? Então, a gente vai integrar sobre todas as correntes, J de R', vetor R menos R' ao cubo, integrado em toda a região aqui onde a corrente se encontra. Tá? Que eu vou supor, então, que é uma região pequena em torno da origem, representando, por exemplo, um átomo de prata ou uma carga em movimento numa região pequena. Então, esse campo magnético, produzido pela distribuição de corrente num ponto R, que eu vou supor que está afastado dessa distribuição de carga, tem essa carga, e como divergente de B é zero, a gente pode escrever o B como rotacional de A, certo? O potencial vetor. Então, qual que é o A, cujo B é dado por essa fórmula? É esse aqui, ó. M0 sobre 4π, J de R' sobre módulo de R menos R'. Tirando o rotacional desse cara, a gente cai exatamente na integral. Esse cálculo está feito com mais detalhe ali nas notas de aula, mas só para ter uma noção da física aqui por trás, né? Então, agora essa integral tem que fazer sobre todo R'. A corrente é zero fora da região da origem, então só importa a região onde R' é pequeno, é muito menor do que R, a posição onde eu estou observando esse campo magnético. Então, eu posso expandir esse denominador que está aqui em torno de R' igual a zero. Então, módulo de 1 sobre módulo de R menos R', a gente aproxima por 1 sobre R, e a primeira correção é essa daqui, R escalar R' sobre R ao cubo. Então, a gente joga essa aproximação aqui dentro. O primeiro termo dá zero, que você vê 1 sobre R, o R sai da integral, a integral de J é zero, porque a corrente total é zero, não tem corrente passando, a corrente está toda contida, né, naquele volume. Deixa eu só ver que tem uma pergunta aqui. Isso, tem o Griffiths também tem essa descrição.
Então, a integral da corrente total é zero, a gente fica com uma integral só desse segundo termo, e isso a gente pode manipular um pouquinho essa integral e escrever o potencial vetor assim, ó, como μ0 sobre 4π, a parte da integral está concentrada nesse m, então, que é o momento magnético da distribuição de corrente, e o potencial vetor, então, é m vetor r sobre r ao cubo. Então, no momento magnético está contida a informação sobre a distribuição de corrente. Tá? Então, o campo magnético que a gente obtém é só tomar o rotacional e ele vai depender, então, da intensidade desse momento magnético. Outra coisa legal é o seguinte, vamos olhar para a cara do momento magnético, né? É 1 sobre meio da integral de R' vetor J de R', então, na região da corrente. Vamos escrever essa integral de volta como uma soma, para a gente enxergar melhor o significado dela. Então, tira a integral, coloca a soma de volta. Então, o J fica carga vezes velocidade. Então, vai ficar 1 meio, R vetor, deixa eu voltar aqui, né? R vetor J, o J fica carga vezes a velocidade. Então, está aqui, carga e a velocidade. Então, se eu multiplicar e dividir por uma massa dessa partícula carregada, né, divide por mi e multiplica por mi, o que aparece aqui é o momento angular dessa iésima partícula, R vetor P, R vetor MV. Então, se todas as partículas que estão nessa distribuição de corrente tiverem a mesma razão carga sobre massa, então, se Q sobre ele for constante para todo mundo, então, eu posso tirar isso da soma, fica 1 meio, Q sobre M, eu estou escrevendo, então, como E sobre M, constante para todo mundo, R vetor P, que é o momento angular, soma do momento angular de cada partícula é o momento angular total. Então, o momento magnético é uma constante vezes o momento angular total, que faz sentido, né? O momento magnético tem a ver com correntes rodando, e isso tem a ver com o momento angular. Então, o momento magnético é proporcional ao momento angular, e essa constante de proporcionalidade, gama, é o que a gente chama de fator giromagnético. É o giro da carga se transformando em magnético, dando o momento magnético da distribuição. Tá? Então, quando a gente tem o átomo de prata, ele tem um certo momento magnético, esse momento magnético está associado ao momento angular desse átomo. Como o átomo é uma distribuição esférica, basicamente, esse momento angular não é porque o átomo está rodando. Esse momento angular acaba sendo o momento angular intrínseco das partículas que o compõem, e isso aqui, né, a gente sabe hoje em dia que é o momento angular do último elétron ali do átomo. Os elétrons se acoplam de 2 em 2, então eles têm esse momento angular intrínseco que é o spin. Eles se acoplam spin para cima e spin para baixo, dando spin total zero. Mas sobra um elétron que dá, então, spin intrínseco líquido para o átomo e que produz, então, esse momento magnético. Tá? Então, antes de a gente voltar para o experimento, tem mais uma coisa que a gente precisa. Então, suponha, então, que eu tenho essa distribuiçãozinha de corrente localizada, né, que a gente descreve através desse momento magnético, e que agora a gente vai aplicar um campo magnético externo sobre essa corrente, que é o que acontece no experimento. Então, eu tenho essa distribuição de correntes aqui, ela está aqui no nosso descrição próxima da origem, uma região pequena, ela tem um certo momento magnético M, então, que é um vetor, certo? É tipo um spinzinho aqui, e agora a gente aplica um campo magnético externo a essa distribuição de carga, de corrente. Então, isso vai causar uma força no sistema. Vamos ver qual que é a força que esse campo externo causa na corrente. Então, novamente, vamos discretizar o sistema para ficar mais fácil. Então, vamos pensar em cada partícula dessa distribuição, que tem uma carga Q e uma velocidade V. Então, a força que o campo magnético provoca sobre ela é a força de Lorentz, né? QV vetor B, onde o B é calculado, então, na posição onde está a carga, certo? Ou é o campo magnético que ela sente ali na sua posição R.
E eu somo isso sobre todo o sistema para ter a força, então, do campo na distribuição de correntes. Então, transforma isso numa integral de novo, QV é o J, e eu tenho que fazer essa integral aqui. Então, novamente, aqui, o que acontece é que a gente vai considerar essa distribuição de cargas muito pequenininha, muito concentrada próximo da origem. Então, a única coisa que importa é o valor do campo magnético na origem, certo? Onde está a distribuição. Então, a gente expande esse campo magnético em torno da origem. Então, vai ficar B calculado em zero, primeiro termo da expansão. O B calculado em zero, então, sai da integral. E a integral de J é zero de novo. Então, termo de ordem zero não contribui. A primeira contribuição, então, vem da derivada do campo. Então, quando a gente expande isso aqui direitinho, né, vai até a primeira ordem, a gente vê que essa integral em primeira ordem pode ser aproximada por isso aqui, ó. Então, novamente, não estou fazendo as contas com detalhe, mas ao gradiente de m escalar b. Então, por que o gradiente? Porque a gente expandiu em primeira ordem, então tem a derivada do b que aparece aqui, e a integral que sobe de j, etc., a gente pode, então, condensar novamente no m, que é o momento magnético. Então, fazendo essa expansão direitinho, a força é dada por gradiente de m escalar b, e, portanto, se a gente escrever isso aqui como menos o gradiente de uma energia potencial, a energia potencial, então, é menos m escalar b. Isso aqui é bem importante porque, quando nós formos falar, então, de uma partícula com spin num campo magnético, a hamiltoniana desse sistema vai ser exatamente isso aqui, vai ser spin, né, momento magnético escalar B. Então, essa energia potencial vai fazer o papel, então, da hamiltoniana desse tipo de problema. E ela vem daqui, né? A gente calcula, então, a força que um campo externo faz sobre uma densidade de corrente concentrada, ela tem essa cara, então a energia potencial é menos m escalar b. Dá para calcular o torque também, aqui nós não vamos usar por enquanto, mas o torque é a mesma coisa, a gente calcula o torque de partícula a partícula, leva ao limite da integral, expande, e acaba, a gente pode escrever tudo, então, em termos desse momento magnético e do campo, que é o campo calculado aonde está a distribuição de corrente, que aqui, no caso, é a origem. Tá? Então, dado esse super resumão aqui dessa eletrodinâmica, dessas distribuições localizadas, a gente pode, então, voltar para o experimento e ver o que acontece. Então, olha só, eu tenho aqui, deixa eu voltar para o slide primeiro. Então, eu tenho esses átomos. Esses átomos, então, eles têm um certo momento magnético. Então, se eu pegar um desses átomos aqui, ele tem um vetor M, que é esse momento magnético, e ele vai atravessar uma região que tem um campo magnético, e, portanto, isso vai causar uma força sobre esse átomo que vai desviar a sua trajetória. Então, que força é essa? Então, essa é a força, então, é o gradiente de m escalar b. Então, você veja que o m é o momento magnético intrínseco do átomo, ele é constante, tá? É uma coisa que não depende de x, y, z, é uma coisa interna do átomo, mas o campo magnético, sim. Então, se o campo fosse constante na direção z, M é constante, B é constante, gradiente disso aqui dá zero, não tem força. Por isso que é importante você ter um campo não uniforme. Então, aquele campo de experimento, ele está essencialmente na direção z, mas ele não é constante. Tá? Ele tem um gradiente, ele é um cara desse tipo aqui, B0 menos B vezes Z. Certo? Então, a derivada na direção Z é negativa e tem esse valor menos B que está aqui. Então, como B está essencialmente na direção Z, esse gradiente é um D dz, isso aqui é M escalar B, então é MZ BZ, certo? O B está na direção Z, só sobra a componente Z, o MZ sai do gradiente, fica dBZ dz, que é menos essa constante BZ.
Se a gente lembrar aqui, então, que o momento magnético é proporcional ao momento angular, que aqui no caso vai ser o momento angular intrínseco do átomo, γz, a gente vê que essa força, então, é menos B gama Lz. Então, a intensidade da força que a gente vai... Tudo isso aqui, faltou um versor aqui, né? Isso aqui é um vetor, isso aqui está na direção Z. Lembrar de consertar depois. Isso aqui é uma força, então, que aparece na direção Z. Então, olha, eu tenho aquele feixe de átomos. Isso é preparado de uma certa maneira. Aonde que vai estar, qual que vai ser a intensidade do Lz? Ora, eu não sei, né? Eu tenho átomos onde o M está para cá, átomos onde o M está para cá, está para cá. Eu tenho um feixe de átomos e eu imagino que a distribuição, né, de direções desse momento magnético seja aleatória, né? Então, aqui no meu feixe, que está caminhando para cá, eu tenho esse monte de átomos, cada um com momento magnético apontando numa direção diferente. Então, cada um deles vai ter uma projeção de M na direção Z distinta. Então, o que eu espero é que cada átomo, então, os átomos que têm Lz nessa direção não sofram desvio nenhum, certo? Porque a componente Z é zero. Átomos que têm uma componente Z um pouquinho maior desvia mais. Átomos que têm componente Z para baixo vem para cá. E eu tenho uma distribuição, né, de Lzs e, portanto, uma distribuição de desvios desses átomos. Então, cada um é desviado de um tanto. Então, eu espero ter átomos desviados em todos os lugares, certo? E ter uma distribuição aqui de átomos batendo no anteparo. E o que se observa não é isso. Então, o que se observa é que você tem dois picos de átomos apenas. Ou os átomos vêm todos para cá, ou os átomos vêm todos para cá. Claro que tem uma certa largura essas distribuições, porque, né, a velocidade dos átomos não é exatamente a mesma, né? Então, alguns passam mais tempo dentro da região do campo magnético, outros menos tempo. Então, o desvio varia um pouquinho, mas, basicamente, os átomos ou desviam para um lado ou desviam para o outro. E esse desvio, né, se você calcular o quanto eles desviam, isso é compatível com momento angular Lz igual a mais ou menos H cortado sobre 2. Tá? Não tem, ou o átomo tem o Lz mais H cortado sobre 2, ele vai para um lado, ou ele tem menos H cortado sobre 2, ele vai para o outro. Então, só tem dois valores possíveis desse Lz. Então, isso aqui foi o primeiro experimento, então, que mostrou que o momento angular desses átomos, né, ou o seu momento magnético, se você quiser, eles são quantizados. Então, os átomos não têm qualquer valor de Lz. O Lz ou é mais H cortado sobre 2, ou é menos H cortado sobre 2, né, onde o H cortado, então, é a constante de Planck. Tá? Então, esse experimento foi super importante para comprovar, né, essa quantização do momento angular, que, na verdade, já tinha sido postulada antes, né? Tem toda aquela história do átomo de Bohr, que impõe, né, a quantização de momento angular orbital para achar os níveis de energia, mas aqui foi uma observação de que o momento angular intrínseco das partículas também era quantizado. Esses caras, então, tem que ter uma plaquinha aqui que eu copiei aqui da Wikipedia, do experimento, no Instituto de Física de Frankfurt. E então tem essa história curiosa, né? Esse aqui é o Otto Stern, que é o cara que de fato ganhou o prêmio Nobel, acho que foi em 1944, só que ele ganhou o prêmio Nobel, se não me engano. E o Gerlach, que aparentemente é um físico experimental também super renomado e muito bom, ele acabou não ganhando nada. E parece que quando o Stern recebeu o prêmio Nobel, não foi feita nem menção
a esse experimento. Foi feita a menção só às ideias originais dele. Então, são as histórias da física do começo do século passado. Muito bem, então como é que a gente descreve essas coisas todas no contexto da mecânica quântica? Então, dada essa observação de que o spin é quantizado e que ele é uma propriedade meio que intrínseca das partículas, então elétrons têm spin, né, prótons têm spin, nêutrons têm spin, como que a gente descreve isso dentro dos postulados que a gente viu da mecânica quântica? Então, em primeiro lugar, né, esse conceito de spin tem a ver com essa imagem clássica, que não é correta, de que esse momento magnético ele tem origem porque o elétron, por exemplo, é uma carga que gira em torno dela mesma, né, como se fosse um movimento de rotação intrínseco, e isso causaria, então, um momento magnético, que seria, então, esse momento magnético de spin. Isso aqui não funciona, porque se você tenta fazer um modelo clássico de spin desse jeito, você vai ver que o elétron ia ter que ter um movimento de rotação com velocidade acima da velocidade da luz, né? Tem um monte de implicação que não acaba não funcionando. Então, o que é o spin? O spin é uma característica da partícula que se comporta como um momento angular, mas que a gente, de fato, não associa com nada fisicamente rodando ali. Então, assim como o momento angular orbital, que tem componentes, né, x, y e z, o momento angular intrínseco também tem essas componentes, ele se comporta como um momento angular para todos os efeitos, então tem componente que a gente vai chamar de Sx, Sy e Sz. E o que a gente sabe é que se você tentar fazer uma medida do Sz, então a gente pode pensar no experimento de Stern-Gerlach como um medidor de Sz. Né? Eu jogo o átomo de prata, se ele for para cima, o Sz tem um valor, se ele for para baixo, o Sz tem um outro valor. E eu só encontro dois valores, que são esse mais ou menos H cortado sobre 2. Então, spin é um operador, e o Sz em particular, ou Sx e Sy, né, deve valer para qualquer componente, só tem dois autoestados, mais ou menos H cortado sobre 2. Né? Pelo postulado, a gente só mede os autovalores, então a gente só mediu 2, só tem 2. Então, a cada um desses autoestados, desses autovalores, nós vamos associar um autovetor, certo? E eles, como eles têm autovalores distintos, eles são ortogonais. Então, mais com menos é zero. E, na linguagem da mecânica quântica, então, o mais é o autoestado de Sz com alto valor mais H cortado sobre 2, aqui falta um sinal de menos. E S menos é o autoestado com alto valor menos H cortado sobre 2. Então, isso aqui é um espaço 2 por 2, que a gente, em princípio, sabe como tratar. Então, se eu pegar, por exemplo, nessa base de estados mais e menos, como que eu construo a matriz de Sz nesse espaço? Então, essa matriz vai ser assim, né? Aqui eu vou ter mais Sz mais Sz menos, menos Sz mais e menos Sz menos. Esses são os elementos de matriz na base de dois estados. Então, vamos achar essa matriz. Se eu aplicar o Sz no mais, dá H cortado sobre 2 vezes o mais de novo. Mais com mais dá 1, né? Os caras estão normalizados. Então, isso aqui dá H cortado sobre 2. Sz em menos dá menos H cortado sobre 2 vezes o menos. Só que menos com mais é zero. São ortogonais. Aqui é a mesma coisa. Aplico o Sz em mais, dá H cortado sobre 2 mais com menos é zero. E, finalmente, aqui, Sz em menos dá menos H cortado sobre 2, menos com menos dá 1.
Então, a matriz do SZ, nessa base, é H cortado sobre 2, 1, 0, 0, menos 1. Então, está aqui, tá? O que eu escrevi aqui. Né? Então, na base dos seus autoestados, o operador SZ assume essa forma matricial. E essa matrizinha aqui, né, a gente separando ela da constante H cortado sobre 2, a gente chama ela de sigma Z, e isso aqui é uma das matrizes de Pauli. Nós vamos ver mais para frente, eu não vou demonstrar aqui, a gente vai demonstrar isso no capítulo 6, só quando nós vamos estudar momento angular com mais detalhe, que as matrizes, então, dada essa base de autoestados de SZ, mais e menos, eu posso também encontrar as matrizes das componentes x e y do spin. E essas matrizes têm essa cara aqui. Eu vou jogar isso aqui, não vou demonstrar, tá? Vamos aceitar isso por enquanto, a gente vai demonstrar isso mais para frente. Mas o SX, então, também é uma matrizinha desse tipo. Então, quem é essa matrizinha? Essa matrizinha aí que eu obtenho daquela mesma forma, né? São os elementos de matriz do operador nessa base de estados. SX mais SX, mais SX menos, etc. Então, se a gente fizer esse cálculo, nós vamos mostrar mais para frente que o resultado são essas matrizes aqui. Tá? Então, para SX, H cortado sobre 2, 0, 1, 0. E para SY, H cortado sobre 2, 0 menos I, 0. Tá? Então, essas matrizinhas que aparecem aqui, só tirando o H cortado sobre 2, são as matrizes de Pauli. Tá? Elas estão, então, intimamente associadas com esses operadores de spin. E nós vamos mexer bastante com elas nesse capítulo, sem demonstrar. Então, eu peço que vocês aceitem, por enquanto, essa forma das matrizes, que a gente vai ver isso depois. E tudo bem, tá ok aqui, estou indo um pouco rápido, vocês estão comigo ainda? Então, só voltando aqui, antes de eu prosseguir, eu estou usando, então, o resultado do experimento. Então, o experimento, ele causa um desvio nos átomos que é proporcional a SZ. O SZ só tem 2 desvios, então só tenho 2 autovalores. Então, está aqui os autovalores, a gente associa, então, a cada autovalor um autoestado, e nessa base a gente consegue construir a matriz de SZ, essa é tranquilo. Isso, a gente não vai ver as matrizes de Pauli, exatamente, as matrizes de Pauli aqui, a menos da SZ, né? A SZ, a sigma Z, né? O SZ, a gente sabe porque a gente constrói dessa forma pelo experimento. SX e SY eu estou jogando aqui com a mão, tá? Então, não vamos nos preocupar por enquanto de onde vem isso aqui, a gente vai demonstrar isso mais tarde, tá? Mas eu estou jogando SX e SY, vão aceitar que eles têm essa cara por enquanto. Tá? Então, veja só, eu tenho então esse operador de spin S, certo? Ele tem essas componentes SX, SY e SZ, e eu posso, então, vamos pensar assim, né? Eu tenho, classicamente, como é que a gente pensaria? Né? Eu tenho aqui meu espaço, x, y, z, eu tenho um vetor S, e eu tenho esse vetor, na verdade, é um vetor de operadores, né? Então, cada componente desse vetor, se eu projetar aqui em x, em y ou em z, cada uma dessas componentes é representada por um operador, certo? SX, SY, SZ. Muito bem, eu posso, em vez de projetar esse vetor em x, y ou z, eu posso querer projetar ele numa direção arbitrária. Tá? Eu posso falar assim, não, vamos fazer uma coisa mais geral aqui. Ó. Em vez de ficar projetando aqui nos eixos, deixa eu definir um vetor qualquer,
unitário, que tem ângulo θ aqui com o eixo Z e ângulo φ com o eixo X. Então, esse versor, se eu decompor esse versor em componentes x, y, z, então vamos ver, ó, na direção z, ele é cosseno θ, certo? Eu projeto aqui. Se eu projetar no plano, isso aqui é seno de θ, né, e tem módulo 1. Então fica seno θ cosseno φ na direção x, seno θ seno φ na direção y. E eu quero poder calcular, por exemplo, quem que é a componente de S nessa direção arbitrária 1. Tá? A gente vai ver que isso aqui é uma coisa bastante útil. E eu vou fazer essa conta aqui e mostrar para vocês qual que é a matriz associada a essa projeção. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Então, eu tenho um vetor S. Então, lembra que esse vetor, na verdade, é um conjunto de 3 operadores, Sx, Sy e Sz. Cada um desses caras é dado por uma daquelas matrizinhas 2x2, certo? Eu tenho o versor x, que é esse aqui. Eu tenho o versor y, que é esse aqui. E eu tenho o versor z. Então, eu posso projetar S na direção de x, isso aqui dá o Sx, etc. Mas eu quero fazer, então, algo mais geral e projetar o S numa direção arbitrária U. Então, eu vou falar, vamos agora pegar uma direção arbitrária, que é definida, então, por esses ângulos θ e φ. E eu vou querer calcular aquela projeção de S nessa direção U, S escalar U. Então, o que é isso? Então, S escalar U é SX. Eu vou fazer o produto escalar de dois vetores, né, do S com U. Então, isso aqui fica seno θ cosseno φ Sx mais seno θ seno φ Sy mais cosseno θ Sz. Certo? Esse é o produto escalar. E cada um desses S's agora é uma matriz. Então, vamos substituir as matrizes e fazer essa conta, só que vai dar uma matriz como resultado final. Então, vamos ver o que dá isso aqui. Então, aquilo lá vai dar. Então, continuando o cálculo. Seno θ cosseno φ, Sx. O que é o Sx? É essa matriz aqui que eu já decorei, porque eu já fiz isso várias vezes, daqui a pouco vocês vão decorar também. Então, esse é o Sx, mais seno θ seno φ Sy. O Sy é a que tem os is. Essa aqui, mais cosseno θ Sz. 1, 0, 0, menos 1. E agora vamos somar tudo isso aí e ver que matriz que aparece. Então, primeiro, olha só, vamos fazer essa matriz maior aqui para a gente poder colocar os elementos. Então, primeiro, na diagonal, aqui não tem nada, aqui não tem nada, só tem essa daqui. Primeiro, tem um H cortado sobre 2 para todo mundo, que vai na frente. Aí eu tenho aqui, ó, cosseno θ e menos cosseno θ. Certo? E essa última Sz não contribui na antidiagonal aqui. Então, para esses elementos, eu tenho aqui, ó, seno θ cosseno φ. E eu tenho menos I seno θ seno φ. Aqui, mesma coisa. Eu tenho seno θ cosseno φ. E aqui eu tenho mais I seno θ seno φ. E, finalmente, a gente dá uma simplificada. Então, aqui vai ficar cosseno θ.
Aqui eu tenho um seno θ que eu posso colocar em evidência. E sobra cosseno φ menos I seno φ. Isso é E a menos Iφ. Aqui, mesma coisa, põe um seno θ em evidência e sobra cosseno θ mais I, cosseno φ mais I seno φ. E aí, φ. E aqui sobra menos cosseno θ. Então, tá aí. Tá? Então, eu posso escrever a componente de S em qualquer direção. E se eu quiser, agora eu posso particularizar para as direções X e Y e obter né, as componentes que a gente viu antes. Né? Por exemplo, se eu tiver θ igual a 0, isso significa que eu estou na direção Z, certo? Se eu olhar aqui o meu U, se eu colocar θ igual a 0, dá 0, 0, 1, eu estou na direção Z. Então, se eu colocar 0, 0, 1, essa senos vão para 0, fica 1 menos 1, eu estou na matriz SZ. Se você colocar θ igual a π sobre 2 e φ igual a 0, a gente vai estar na direção X. O θ igual a π sobre 2, o cosseno dá 0. O seno dá 1. Se eu fizer φ igual a 0, dá cosseno 1, seno 0. Então, vai ficar 1, 0, 0. Eu vou estar no SX. Então, vamos lá. Ó. θ igual a π sobre 2, o cosseno se anula. O φ é 0, a exponencial se anula. O seno é 1, fica 1, 1. E eu caio na matriz SX e assim por diante. Tá? Então, isso aqui é um caso geral que serve para tudo. E a gente vai ver que, na verdade, é um cara bem, bem importante. Tudo bem? Então, isso aqui é a álgebra de spin, né? Que a gente tem que fazer essas contas para poder depois calcular a dinâmica daqui a pouquinho. Então, dado essa projeção, então o que a gente sabe do experimento e que a gente usou para construir, né? Então, primeiro, deixa eu voltar um pouquinho, que eu tenho 2 autovalores de SZ, 2 autovetores. Coloquei com a mão aqui as matrizes SX e SY e a gente fez essa conta de uma matriz na direção U arbitrária. Então, isso aqui é SU, né, que é S escalar o versor que está na direção de U. Quais são os autovalores e autovetores desses caras? Né? Quais são os autovalores e autovetores de SX, de SY e de um SU genérico? Será que a gente pode fazer essa conta? Né? Então, deixa eu primeiro perguntar para vocês de um modo geral. Né? Dado aqui, ó, deixa eu ressaltar aqui, ó, essa aqui ó, é a SX, essa daqui é a SY, essa daqui é a SZ e essa é a SU genérica. Dado que os autovalores de SZ são mais ou menos H cortado sobre 2, quem são os autovalores de SX, de SY e de SU? Vocês acham que dá para responder isso aqui sem fazer a conta? Alguém tem um palpite aí? H cortado sobre 2, né? Exatamente, tem que ser a mesma coisa. Né? Porque a direção SX foi escolhida totalmente arbitrária. Né? A gente pegou uma direção de espaço, chamou de Z aquela direção e fez o experimento. Se eu tivesse chamado aquela direção de X, ou de Y, ou de U, é absolutamente equivalente. Então, todos esses caras têm que ter os mesmos autovalores. Tem que dar sempre mais ou menos H cortado sobre 2. É claro que os autovetores vão mudar, porque eu estou escolhendo escrever os autovetores na base de SZ. Tá? Então, vamos pegar o SX para a gente fazer a conta e depois a gente faz do SU genérico. Professor. Diga. Mas tudo isso vai ser igual a menos de uma unitária, né? De uma matriz de rotação. Isso, exatamente. Elas vão estar ligadas por uma transformação de mudança de bases, né?
que vai ser uma transformação unitária, exatamente. Exatamente. A gente vai discutir essas transformações mais para frente com um pouco mais de cuidado, porque você veja que as rotações que a gente faz, geralmente as matrizes ortogonais de rotação, são matrizes 3x3, né? São matrizes que a gente aplica no R3, a gente aplica no vetor, por exemplo, SX, SY, SZ, é um vetor de 3 componentes, a gente pode aplicar uma rotação nesse vetor. Agora, os operadores em si são caras 2x2. Então, existe um grupo de rotações 2x2, que não é o grupo O3, né, que é o grupo de rotações em 3 dimensões, o grupo SO3, né, o grupo especial de rotações em 3 dimensões, mas tem um subgrupo dele, né, um grupo associado a ele, vamos dizer assim, que é o grupo de rotações em 2 dimensões, que é o SU2, né, que vai fazer as rotações aqui. A gente vai discutir isso aí mais para frente, quando a gente vê a teoria de momento angular com um pouco mais de detalhe. Então, aqui, deixa eu só fazer essa conta aqui. Ó. Então, vamos pegar o SX, para a gente fazer um caso explícito, que tem essa matriz. Então, só para a gente ter certeza, vamos calcular os autovalores do SX. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou pegar a matriz S menos lambda, deixa eu apagar aqui, menos lambda, sobre 2, menos lambda, e pôr que o determinante disso aqui seja igual a 0. O determinante de SX menos lambda 1 igual a 0. Então, aqui o determinante disso dá lambda 2, menos h sobre 2 ao quadrado, tem que ser 0, e, portanto, né, trivialmente, passa isso para o lado de lá, dá mais ou menos h cortado sobre 2. Vamos ver os autovetores. Vamos calcular o autovetor com autovalor mais h cortado sobre 2. Então, eu vou chamar esse vetor de mais x. Tá, vou colocar um x aqui, dizendo que ele é autovalor, ele é autovetor de SX com autovalor mais h cortado sobre 2. Tá, então, eu vou representar isso aqui como um vetorzinho, A é P, e eu vou impor, então, que SX 1, 0, fazer direito aqui, AB igual a h cortado sobre 2 AB. Depois h cortado sobre 2 cancela. Eu tenho aqui que B, a caneta está falando, então aplica aqui a matriz da B, deve ser igual a A, e a outra equação é equivalente, né, da A igual a B. Então, B deve ser igual a A, e se a gente normalizar esse vetor, então eu vou ter aqui, então, 1 sobre raiz de 2 para cada um. B igual a A, 1 sobre raiz de 2 para cada um. Se você fizer o autovalor menos, vamos fazer aqui em vermelho, se eu fizer o que tem um sinal de menos, vai dar simplesmente B igual a menos A, certo? Então, o autovetor com o autovalor menos h cortado vai dar um sinal de menos aqui. Tá? Então, escrevendo esses caras explicitamente, o mais x é 1 sobre raiz de 2 mais menos, onde esses são os autovetores de SZ, e o menos na direção x é mais, menos, o menos. Tá? Então, a gente pode escrever os autovetores de x, de SX e de SY em termos dos autovetores de SZ. O do SY é a mesma coisa. Deixa eu ver, eu não vou fazer a conta aqui, vou só copiar o resultado, só ver onde é que está a posição do I. Eu vou fazer direto o de SU, aí a gente tem o cara geral. Deixa eu ver se eu tenho aqui.
está aqui. O do SY, se a gente fizer essa mesma conta, para SY, a gente obtém o seguinte. Então, são os mesmos autovalores, mais ou menos H cortado sobre 2. O autovetor correspondente ao autovalor mais, ele vai ter o I, esse vai ser o positivo, vai ser 1 sobre raiz de 2, mais I menos. E o que tem autovalor menos H cortado sobre 2 é mais menos I menos. Tá? Então, a gente tem esses autovetores todos aí de SX, SY, SZ. Deixa eu melhorar isso aqui. E eu vou achar agora o caso geral, tá? Porque eu vou precisar dele para fazer a segunda parte da aula. Então, o caso geral é esse aqui, ó. O SU vai ter esses autovetores aqui, mais U e menos U, dados por essa combinação linear do mais e do menos, que vai depender, né, da direção do U, vai depender dos ângulos θ e φ que definem a direção do U. Então, deixa eu fazer essa conta aqui rapidamente para a gente... Acho que vale a pena fazer isso aqui uma vez. Espera só um pouquinho. Então, vamos copiar o SU aqui de novo. Ele está aqui, né? Cosseno menos cosseno e as fases. Já cortado sobre 2. Eu tenho aqui cosseno θ, menos cosseno θ, seno θ e a menos Φ, seno θ e a Φ. Então, a gente já sabe os autovalores, né? São mais ou menos H cortado sobre 2. Eu vou, então, calcular o vetor com autovalor mais, o do menos vocês fazem depois para confirmar. Eu vou fazer do mesmo esqueminha, vou supor aqui que eu tenho um vetorzinho AB, né, nessa base mais e menos, vou aplicar aqui e achar os coeficientes. Então, SU aplicado aqui no AB, seno θ e Φ, menos cosseno θ, AB tem que dar H cortado sobre 2 AB. Então, a gente sabe que vai ter duas equações, mas elas são equivalentes, né? Então, eu só vou pegar a primeira equação. Então, esse cara a gente cancela. Então, qual que é a equação? É cosseno θ vezes A mais B seno θ e a menos Φ tem que ser igual a A. Então, eu vou passar o A para o lado de lá, vai ficar A, que multiplica, deixa eu colocar o menos para fora aqui, 1 menos cosseno de θ, mais B seno θ e a menos Φ tem que ser igual a zero. Essa é a equação que a gente tem que resolver. Tem um truque para achar essa solução, que é escrever esses caras em termos do ângulo metade. Então, o seno θ, eu vou escrever como seno de θ sobre 2 mais θ sobre 2, que é 2 vezes seno de θ sobre 2, cosseno de θ sobre 2. E o cosseno de θ, eu vou fazer o mesmo truque, eu vou escrever, então, como cosseno de θ sobre 2 mais θ sobre 2, que é cosseno ao quadrado de θ sobre 2, menos seno ao quadrado de θ sobre 2. Eu quero fazer aparecer aqui cosseno menos 1, né? Então, esse cosseno ao quadrado, eu vou escrever como 1 menos seno ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos 2 seno ao quadrado de θ sobre 2. Portanto, 1 menos cosseno ao quadrado, passando esse cara para o outro lado, 1 menos cosseno θ,
é 2 vezes seno ao quadrado de θ sobre 2. De onde saiu... Ah, tá. Saiu daqui, né? Eu peguei a equação... Estou aplicando a matriz no vetor igual ao vetor. Então, ó, a primeira linha, cosseno θ vezes A, mais seno θ menos φ vezes B tem que ser igual a A. O que eu fiz com esse A? Eu passei o A para o outro lado. Então, esse A eu jogo para o outro lado como menos A. Então, ele está aqui, ó, menos A mais A cosseno θ que eu já tinha. Tá? Mais o B para igual a 0. Tudo bem? Deu para pegar? Isso, é só isso, exatamente. É só passar o cara para o outro lado. Então, essa aqui é uma equação para A e B, né? Eu tenho que escrever A em termos de B, e eu vou usar o fato que esses caras estão normalizados também, né? Cara, um vetorzinho normalizado, eu vou usar aqui A2 mais B2 igual a 1 também para normalizar o vetor. Então, olha só o que a gente fez aqui. A gente cai nessa equaçãozinha, e eu então vou escrever 1 menos cosseno de θ como 2 vezes seno ao quadrado de θ sobre 2. E esse seno de θ como 2 vezes seno θ sobre 2 cosseno θ sobre 2. Tá? Então, olha só, esses fatores de 2 eu posso matar. 1 do seno θ sobre 2 eu mato. E a equação vai ficar assim. Eu vou escrever aqui no cantinho para a gente não ter que mudar de página. Fica menos A seno θ sobre 2 mais, igual, deixa eu deixar aqui, mais B cosseno θ sobre 2 e A menos φ igual a 0. Tá? Então, eu vou passar essa equação para outra página para a gente poder, então, continuar. Então, eu vou escrever na outra página que A seno θ sobre 2, eu vou passar para o lado de lá, igual a B cosseno θ sobre 2 e A menos φ. Nova página. Então, A seno θ sobre 2 igual a B. É isso ou é o contrário? Deixa eu ver. Tá certo. A seno θ sobre 2 vai ser igual a B cosseno θ sobre 2 e a menos φ. Certo? E eu tenho a condição de normalização que eu vou usar agora para fechar essa conta. Bom. Então, olha só, se eu tomar módulo quadrado dos dois lados, toma módulo e eleva ao quadrado dos dois lados. Igual módulo de B ao quadrado. Ficou feio aqui. Módulo de B ao quadrado, cosseno θ sobre 2. Isso aqui some por causa do módulo, certo? Isso aqui tem que ser uma igualdade. Então, você vê que módulo de A sobre módulo de B, deixa eu ver o que é mais fácil fazer. Vou dividir, ó, aqui é quadrado. Na verdade, eu vou tomar o módulo, sem elevar ao quadrado. Deixa eu matar esse quadrado aqui, só toma o módulo. Não precisa pegar o quadrado. O módulo, então, o módulo do seno, o módulo do cosseno. Então, aqui, ó, eu fico que módulo de B dividido pelo módulo de A é a tangente de θ sobre 2. Certo? Então, uma maneira de resolver isso aqui muito simples é falar, ó, módulo de A, para eu satisfazer essa igualdade, tem que ser cosseno de θ sobre 2 e módulo de B tem que ser seno de θ sobre 2. Certo? Porque aí vai ficar seno cosseno, aqui vai ficar seno cosseno aqui. Eu tenho uma igualdade e o quadrado disso mais o quadrado disso dá 1, porque dá seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Tá? Então, a gente descobre o módulo de A e o módulo de B em termos do ângulo θ. Tá? Mas ainda falta a fase. Né? Então, como que eu acho qual que é a fase do A e qual que é a fase do B? Então, vamos voltar aqui para a equação de cima. Então, o A
Em módulo, ele é um cosseno θ, então eu vou escrever aqui o A como sendo E aí vezes uma fase, cosseno θ sobre 2. O B, eu vou escrever também como I vezes uma fase, seno θ sobre 2. E vamos jogar aqui para ver o que acontece com essas fases. Então, quando eu substituo A aqui, vai ficar E aí psi, que é a fase do A, seno vezes cosseno. Eu nem vou escrever, porque quando eu substituir o B aqui, vai ficar também seno vezes cosseno e vai cancelar, certo? Então, sobra aqui a fase do B, menos I φ. Tá? Então, a gente tem uma certa liberdade para escolher essas fases, mas a escolha aqui convencional é a seguinte: eu vou escolher o psi como sendo φ sobre 2 e o psi como sendo menos φ sobre 2. Tá? Eu meio que divido esse φ sobre 2 igualmente entre as duas fases. Eu posso escolher isso de forma diferente se eu quiser, mas essa escolha convencional, você vê aqui vai ficar, se eu escolho aqui como metade de φ, o que sobra aqui então é E aí φ sobre 2 menos I φ, sobra menos I φ sobre 2, que é igual ao que está do lado de lá. E aí menos I φ sobre 2. Tá? Então, com isso a gente determina esses coeficientes. Então, o coeficiente A, a gente coloca a fase dele aqui. E a fase do B, como φ sobre 2. E aí eu satisfaço a equação, satisfaço a normalização, e, portanto, é a solução do problema. Tá? Então, o autovetor tem esse coeficiente. O coeficiente A é cosseno θ sobre 2, E a menos I φ, e o coeficiente B é seno θ sobre 2, E a I φ sobre 2. Tá? E aparecem, então, esses ângulos metade nos autovetores. Tá? Veja que se a gente fizer a mesma coisa para o outro autovalor, vai dar uns sinais ali trocados, e o autovetor com um autovalor menos h cortado sobre 2 tem essa outra cara aqui. Tá? Então, cálculo de autovalor autovetor é um pouco mais complicado, porque essas coisas são complexas, né? Então tem que escolher módulo, fase, etc. Mas esses são os resultados. Tem uma coisa curiosa aqui que a gente já vai notando, que se eu fizer θ igual a 0, né, se eu estiver na direção z, eu tenho esse vetor mais igual ao mais, né? O outro some e o vetor menos igual ao menos, né? Então eu estou na direção z. Mas é curioso que aparece um θ sobre 2 aqui, né? Então, se eu tomar θ igual a 2π, então eu dei uma volta completa e voltei para o eixo z de novo, aqui aparece o cosseno de 2π sobre 2, que é o cosseno de π, que é menos 1. Então, a gente volta o vetor mais u quando θ igual a 0, não é o próprio vetor quando θ igual a 2π. Eu tenho que dar uma volta de 4π para voltar para o mesmo lugar. Então, isso é uma propriedade desse espaço de spin, que a gente também vai explorar isso aqui um pouco mais para frente depois. Tá? Então, deixa eu ver. Então, essa é a parte da álgebra mais assim chata que tem que fazer com spin, mas ela é importante, né? É importante, então, a gente saber todas essas coisas. Então, a gente tem, deixa eu voltar aqui para trás, o SZ, então Z é a direção que a gente escolhe arbitrariamente como sendo a mais simples, né? Então tem o estado mais e menos correspondentes a SZ. O SX, que tem essa cara que eu não demonstrei, vai ter os mesmos autovalores, mas esses são os autovetores, são essas combinações lineares do mais e menos. O SY é a mesma coisa, tem essas combinações lineares. E numa direção arbitrária, SU, né, que tem aquela matriz mais complicada, os autovetores, então, estão aqui. Essa aqui é o cálculo geral para qualquer direção.
Alguma pergunta aqui? Tá mais ou menos ok? Vocês estão comigo? Estão acompanhando aqui? Tudo ok, professor. Sim, professor. Legal. Então, vamos lá. Então, tá aqui, só estou verificando que aquela expressão funciona, né? Então, se eu pegar uma direção U igual a 1, 0, 0, corresponde ao toma o θ igual a π sobre 2 e o φ igual a 0. Né? A gente está o versor, então, aqui no plano. Eu vou colocar o versor aqui. Nossa, está ruim de desenhar essa caneta. A gente recai, então, no SX e assim por diante. Né? Então, se eu colocar o versor U aqui, né, eu pegar o θ, colocar o θ aqui no plano e o φ igual a 0, e assim por diante. O SY, eu pegar θ igual a π sobre 2 e φ igual a π, né, para jogar o versor para cá. Então, tem que ter um ângulo de π para ele estar no π sobre 2 para estar no eixo Y e assim por diante. Muito bem, então eu quero fazer agora com vocês alguns experimentos imaginários para a gente meio que fechar esse bloco. Então, primeiro, uma coisa legal dessa teoria de Stern-Gerlach, desses experimentos, é que a gente pode usar o próprio experimento para preparar estados do sistema. Então, por exemplo, o experimento original, né, deixa eu voltar aqui para a figurinha original, é colocado um campo magnético numa certa direção, que a gente estipula como direção Z, e isso provoca, então faz com que os átomos se desviem na direção Z. Então, como resultado desse experimento é você ter, então, um grupo de átomos que vai parar aqui e um grupo de átomos que vai parar aqui, eu posso pensar nesse experimento como um preparador de estados. Então, eu posso pensar assim, eu tenho esse anteparo e, ao invés de fazer um anteparo normal, eu substituo o anteparo por uma coisa assim, eu coloco um orifício aqui, onde os átomos vão cair aqui na direção de Z, e tampo o resto. Então, todos os átomos que passarem por aqui, eu sei que vão estar nesse estado de direção mais SZ. Os que tinham menos vieram aqui para baixo, eu bloqueio. Então, com isso, eu posso usar esse experimento para preparar um feixe de átomos que está, com certeza, no estado mais de SZ, com alto valor mais H cortado sobre 2. Certo? E eu posso agora inclinar esse ímã e preparar estados diferentes. Tá? Então, eu posso, onde é que está aqui? Por exemplo, colocar o ímã agora na direção X, deito o experimento, e agora eu vou ter desvios na direção mais X ou menos X. E eu faço a mesma coisa, bloqueio uma parte e preparo aqui, por exemplo, estados que são autoestados de SX com alto valor menos H cortado sobre 2, fazendo aqui um orifício aqui na placa. Então, orientando o ímã em direções arbitrárias, eu posso orientar agora não na direção X ou na direção Y ou na direção Z, mas uma direção U arbitrária. Eu posso pegar uma direção U que eu escolho e preparo, então eu sei que nessa direção os átomos vão se dividir em 2 e com isso eu preparo átomos, um feixe de átomos que estão, por exemplo, no autoestado mais U. E com essas preparações eu posso fazer experimentos, certo? Então, preparo feixes na direção que eu quiser e com esse feixe preparado eu faço uma nova medida. Então, vamos ver que tipo de medidas a gente pode fazer. Então, nesses experimentos aqui imaginários, eu vou chamar, então, esse cara aqui de um experimento Stern-Gerlach. Desculpa, aqui não é Y, aqui é X. Eu coloquei o campo magnético na direção X.
Então, fazendo um SGX, eu separo o feixe em mais X e menos X. Certo? Eu vou medir, o que eu estou medindo aqui é o SX. Essa é a componente do spin que é importante para o desvio dos átomos. E eu vou pensar em fazer, então, experimentos X ou experimentos onde eu entorto o ímã na direção Y e assim por diante. Tá? Então, eu vou usar isso como um medidor do spin, de componentes do spin. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, o seguinte experimento. Eu preparo um feixe mais usando um SGZ. Então, preparo ali coloco meu campo na direção Z, os átomos desviam, e eu pego só o feixe que está aqui, na direção Z. Então, está aqui. Muito bem. Se eu fizer agora a seguinte sequência de experimentos, né, que eu vou indicar de um jeito bem esquemático assim. Ó. Eu faço aqui um experimento na direção Z e eu, com isso, preparo esse feixe de átomos que passou por um dos orifícios só. O outro eu bloqueio. Tá? Então, eu venho com um feixe genérico aqui, ele se divide em dois, eu faço um orifício de cima e bloqueio no de baixo. Esse cara que veio aqui, agora eu preparo um outro experimento em sequência. Eu faço ele passar por um outro ímã, ainda orientado na direção Z, e deixo aqui os dois orifícios abertos. E vejo o que acontece. O que vai acontecer aqui? Olha, o que eu observo é que todo mundo vai continuar passando aqui. Porque esses caras, eu medi o SZ. Então, após a medida, o feixe colapsou para o alto estado, que é o mais. Certo? Então, todos os átomos que passaram por aqui têm spin orientado na direção mais Z. Se eu fizer uma medida subsequente desse spin, vai dar mais Z com certeza. Então, todos vão desviar para o mesmo lugar e o feixe vai passar totalmente pelo orifício de cima. Muito bem. Agora, vamos fazer uma coisa mais complicada. A gente prepara um feixe, então vamos fazer aqui nossa caixinha, uma caixa preta. É um experimento onde o ímã está orientado na direção U, que tem φ igual a zero. Então, essa direção U desse experimento, ele tem φ igual a zero. Então, ele é seno θ, era seno θ cosseno φ, então, como φ igual a zero, fica só seno θ, cosseno dá 1. Seno θ, seno φ, que dá zero, e aqui dá cosseno de θ. Então, esse ímã é um ímã que está no plano XZ, certo? Ele está orientado na direção XZ. Vamos fazer um esqueminha aqui. X, Y, Z. Então, esse cara está aqui. Está nesse plano. Esse é o ângulo θ. E a gente prepara, então, um ímã nessa orientação e vê o que acontece com ele. Então, a gente deixa aqui os dois orifícios e a gente vê quanto desse feixe... Isso, primeiro. Deixa eu pensar aqui o que eu estou falando. Isso. Então, eu bloqueio a fenda de baixo e deixo só a fenda de cima aberta. Então, vem aqui o meu feixe de átomos e eu bloqueio aqui, sai esse feixe aqui em cima. Então, esses caras que passaram por aqui são autoestados de SZ com alto valor mais H cortado, de SU com alto valor mais H cortado sobre 2. Tá? Então, uma parte vai para cima, uma parte vai para baixo,
E eu coleto só os que têm alto estado mais. Então, vamos lembrar aqui para trás. Deixa eu voltar aqui. Eu estou pegando esses caras. Então, vai sair uma parte em cima, uma parte embaixo. Então, eu estou zerando o φ. Tá? Então, não tem φ. E eu estou pegando só os que saem pelo lado de cima. Então, é cosseno θ sobre 2 mais seno θ sobre 2 menos. Tá? Esse é o cara que está aqui. Então, esse é o alto estado que tem o alto valor mais H cortado sobre 2 de SU para esse U aqui. Muito bem, então eu sei que esse cara que passou aqui, todos os átomos aqui têm componente mais H cortado sobre 2 e colapsaram por estado mais 1, que é esse aqui. Muito bem, esses caras agora eu faço passar por um outro ímã, agora na direção Z. Tá? E eu vou ver quantos passam pelo orifício de cima e quantos passam pelo de baixo. Quem dizia para um lado e quem dizia para o outro. E o que a gente encontra é que uma parte vem para cá, uma parte vem para cá, a intensidade do feixe que passa aqui por cima vai ser cosseno ao quadrado de θ sobre 2 vezes a intensidade original. Deixa eu escrever isso aqui melhor. Então, a quantidade de átomos que passa pelo orifício superior é a intensidade original vezes cosseno ao quadrado de θ sobre 2, que é o coeficiente, né, o postulado. Eu quero medir agora SZ, então eu sei que eu vou obter mais H cortado sobre 2 ou menos H cortado sobre 2. A probabilidade de eu medir H cortado sobre 2 é o quadrado do coeficiente. E os que passam por cima vai ter essa intensidade aqui. Então, veja só o que tem de interessante aqui. Eu preparei um feixe de átomos, fiz eles passarem por um ímã, e eu sei que agora todos eles são autoestados de SU, com alto valor mais H cortado sobre 2. Imagina que esse θ, né, eu posso ajustar o θ do ímã do jeito que eu quiser. Então, imagina que eu coloco um θ bem pequeno. Né? Então, o ímã desse cara aqui, então está aqui o meu plano x, z, e eu faço o U aqui, ó, um θ bem pequenininho. Tá? Então, quase todos os átomos têm um momento magnético que está quase alinhado com o eixo Z, certo? Então, eu posso imaginar que, se eu for medir o momento angular SZ, tem que dar praticamente mais H cortado sobre 2, certo? Eles são quase alinhados aqui. No entanto, alguns átomos têm alto valor menos H cortado sobre 2, né? Com intensidade baixa, mas alguns átomos, mesmo estando alinhado quase que na direção Z, acabam tendo uma medida de menos Z. Né? Então, isso aqui ele é análogo, novamente, à fenda dupla. Né? Eu tenho duas possibilidades, ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro. Então, apesar do átomo estar num estado onde a componente mais pode ser muito maior do que a componente menos, existe uma componente menos e, portanto, ela pode ser medida. E se eu medir a componente menos, o alto valor vai dar menos H cortado sobre 2, como se esse átomo tivesse apontado para baixo e não para cima. Tá? Então, o significado, né, dessas intensidades aqui no estado é essa mesmo, é a probabilidade de eu medir. Agora, se eu medir, vai dar o alto valor. Então, a maioria dos átomos vai passar aqui por cima, se o θ for pequeno, e o resultado da medida, então, vai ser mais H cortado sobre 2, mas alguns poucos átomos, apesar do θ ser muito pequeno, vão ainda passar pelo buraco de baixo. Tá? Então, vai ter uma probabilidade de, apesar do θ ser pequeno, o spin daquele átomo ser menos H cortado sobre 2, e ele passa pelo orifício de baixo. Tá? Então,
esse negócio é um caráter probabilístico mesmo, né? Não importa que eu faça uma orientação aqui quase que na direção Z, se ele não estiver totalmente na direção Z, existe a possibilidade de eu medir o SZ e dar o contrário, e essa probabilidade pode ser pequena, mas ela está lá. Tá clara essa discussão aqui? Assim, né, olhando para os postulados, ela fica, acho que ela está bem definida, mas ela é um pouco não intuitiva, né? Eu preparo um monte de átomo que está orientado, quase todos aqui na direção Z, está um pouquinho fora do eixo Z, e alguns átomos aparecem como se eles estivessem com o spin para baixo. E é isso mesmo, né? Porque tem uma probabilidade de eu ter o spin para baixo, embora ela seja pequena. Tá aí, finalmente, aqui o último experimento. Que eu vou deixar um pouco de exercício para vocês calcularem, mas é o seguinte, é parecido com o de baixo, então a gente prepara um feixe de partículas orientando o ímã, né, na direção θ φ igual a 0, então é a mesma história, a gente coloca esse ímã no plano Zx, então esse ímã está lá no plano Zx, Zx com um ângulo θ, o φ igual a 0. Essa é a orientação do campo magnético. Esse é o ângulo θ. Filtra os átomos que passam só pela medida mais H cortado sobre 2. Os que estariam desviando para cá, a gente bloqueia. Então, eu sei que esses caras são todos naquele estado psi que está aqui em cima. E agora eu faço esses caras passarem por um ímã orientado na direção X. E eu quero saber as intensidades do feixe que passa por cada um dos desvios possíveis. Qual a intensidade do feixe que sobe, qual a intensidade do feixe que desce. Né? Então, aqui você vai estar fazendo uma medida de SX nesse estado. Tá? Então, aqui a gente vai usar os postulados da mecânica quântica de novo para calcular essas probabilidades do átomo passar por cima ou por baixo. Aqui, o que a gente tem que fazer? Tem que escrever esse estado como sendo uma combinação linear do mais x e do menos x. Vou escrever direito aqui. Então, é como se eu estivesse medindo o SX nesse estado. Então, o que eu tenho que fazer? Por isso que é importante ter aquela álgebra anterior. Né? Eu tenho que pegar aqui os autoestados de SX, que nós calculamos, que são esses dois, escrever o mais e o inverter essa relação, né? Escrever o mais e o menos em termos do mais x e do menos x, para que a gente possa, então, calcular a intensidade do feixe aqui em cima e a intensidade do feixe aqui embaixo. Então, essa probabilidade, por exemplo, de eu passar, desviar para cima, eu posso calcular assim, né? Quem que é o coeficiente A? É eu pegar o autoestado mais x e projetar em psi módulo quadrado. A projeção de baixo é o menos x psi módulo quadrado, né, que são os coeficientes A e B dessa projeção. Tá, então, deixo como exercício para vocês fazerem essa conta e ver que dá, então, uma fração cosseno ao quadrado de π sobre 4 menos θ sobre 2 vai para o lado e seno ao quadrado disso vai para o outro. Tá, então, eu vou parar por aqui, não vou continuar, vou deixar para a aula que vem para falar sobre as outras coisas, mas eu acho que, assim,
o importante dessa aula então, são várias coisas. Primeiro, a existência desse momento angular intrínseco das partículas, ele é quantizado, ele é mais h cortado sobre 2 e menos h cortado sobre 2. Quando nós formos desenvolver a teoria geral de momento angular, a gente vai ver que o momento angular, em geral, é quantizado, mas o momento angular orbital, ele é quantizado em múltiplos inteiros de h cortado. Então, vai ser 1h cortado, 2h cortado, 3h cortado, ou 0h cortado, enquanto que o momento angular intrínseco, ele é metade de h cortado. Né? E tudo isso vai aparecer também da teoria geral que a gente vai construir. Então, no caso do spin, onde as medidas possíveis são mais ou menos h cortado sobre 2, então a gente tem a construção então, do SZ, né, natural, a gente escolhe essa base como sendo a nossa base natural, estados mais e menos, constrói o operador SZ, SX e SY, nós vamos ver como é que deduz essas expressões depois, mas dado que elas têm essa cara, a gente pode também calcular os seus autovalores, que são sempre iguais, mais ou menos h cortado sobre 2, e calcular os seus autovetores também. E, mais genericamente, a gente pode calcular a componente U arbitrária do operador de spin. Então, faz S escalar U, como a gente fez aqui, calcula a matriz do SU, diagonaliza, a gente vai ter, então, esses autovetores e autovalores. É uma álgebra que é bom refazer para ver que entende direitinho de onde vem todos esses fatores aqui. E, tendo essa álgebra pronta, a gente pode fazer, então, esses experimentos imaginários. Né? Quer dizer, o experimento de Stern-Gerlach, no fundo, ele serve para medir a componente de spin. Se o feixe dizia para um lado, eu tenho um spin, se ele dizia para o outro, eu tenho outro spin. E com isso, então, a gente pode preparar feixes de partículas em estados que a gente quer, né, só orientando o ímã da maneira apropriada. Então, né, mais genericamente, eu posso orientar meu ímã numa direção U arbitrária, e eu vou ter dois feixes de partículas, um com mais U, outro com menos U, e aí eu posso remedir SX, SY, SZ em cima desse feixe preparado. Tá? E com isso a gente pode testar toda aquela parte de postulados, medidas, probabilidades, colapsos, etc. Tudo bem? Perguntas, alguma coisa que vocês queiram voltar para trás, discutir um pouquinho? Na próxima aula, só para dar uma ideia do que nós vamos fazer, eu vou fazer a dinâmica de um spin num campo magnético. Então, nós vamos escrever a newtoniana de um spin no campo magnético, da mesma forma que a gente viu aqui logo no começo, né? Como é que está aqui? Vamos usar aqui, né, a energia de interação tem essa cara. Então, a newtoniana de um spin no campo magnético vai ser, então, B escalar o momento magnético, que é o fator giromagnético vezes o spin. E vamos resolver a equação de um spin no campo constante. Eu vou descrever um pouquinho mais essa experiência de Stern-Gerlach, descrevendo assim, qualitativamente o movimento do átomo acoplado ao spin, e aí a gente vai esclarecendo mais as coisas. E tendo essa álgebra toda pronta, na última aula, finzinho da aula de quarta-feira e começo da terceira aula, a gente vai ver que todo esse formalismo pode ser aplicado para sistemas genéricos de 2 níveis. Então, sempre que você tem um sistema onde 2 níveis são os mais importantes, você quer desprezar o resto, você pode tratar um sistema de 2 níveis como se fosse um sistema de spin. E toda essa álgebra aqui se aplica imediatamente, e a gente vai fazer essa conta e ver umas aplicações interessantes disso também. Certo? Então, acho que é isso por hoje. Na quarta-feira a gente continua. Eu vou ter uns errinhos aqui, eu vou corrigir, vou colocar a versão corrigida desse PDF lá na página também.
e quarta-feira a gente continua. Beleza, professor. Valeu. Obrigada, professor. Até quarta. Pode falar. Valeu, professor. Até quarta, então.